Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então ao nosso preparatório radiologia, vamos continuar aí falando sobre a parte de preparação para os concursos públicos. Bom, baseado aí pelos dados que nós vimos na nossa aula anterior, nós podemos deduzir que em média menos de 5% dos candidatos realmente se preparam para concorrer às vagas ofertadas. E aí, você sabe como se preparar? Você já tem se preparado? Você já prestou concursos? Como está o seu nível de preparação? Bom, os primeiros passos da preparação começa pela leitura do edital. E não é apenas a quantidade de vagas e os salários disponíveis. Você precisa ler o conteúdo programático, você precisa ler as matérias que serão base daquele edital e principalmente quais são as referências bibliográficas. No conteúdo programático, é importante você ver o prazo de inscrição e a data de pagamento da inscrição. Já por diversas vezes eu vi aí vários amigos que na hora que a gente comenta, manda o edital, compartilha, a pessoa fica super empolgada e alguns acabam perdendo o prazo de inscrição. A inscrição é até às 23h59 do domingo. Aí quando dá na segunda de manhã, a pessoa lembra que não fez. Ou senão a pessoa faz a inscrição, deixa para pagar no último dia, acontece algum imprevisto, não faz o pagamento, também não tem a sua inscrição validada. Então é muito importante, pessoal, se você quer fazer o concurso, ele abriu o prazo de inscrições, faça a inscrição, efetue o pagamento e já assegure a sua participação. Outro detalhe importante é você observar no edital ou posteriormente nos informativos que vão sendo disponibilizados aos candidatos a data, o horário e o local da prova. Já várias vezes eu vi candidatos que se perdem, né, no caminho, ocorre algum imprevisto, a pessoa não localiza o endereço corretamente, a pessoa esquece a data da prova, esquece o horário. Isso é típico de quem realmente não está se preparando. Uma vez que você está preparando para um concurso, você não vai esquecer aquele compromisso, né? Mas não custa reforçar. Uma dica é que se você vai fazer a prova em um bairro, até mesmo em uma cidade diferente, que você, né, não conheça tão bem, tenta visitar o local antes, tenta já se programar, criar algumas rotas para você chegar, algumas possibilidades, né? Ah, eu vou de carro, mas e se meu carro der problema? Meu carro der problema, eu vou de moto. Se minha moto também der problema, eu posso chamar um Uber, posso chamar um táxi. Como que eu vou chegar até lá? De forma que você tenha alternativas para, em caso de uma emergência, você não perder a oportunidade. Vale ressaltar, pessoal, que no concurso da Unifesp em 2016, 31% dos candidatos não compareceram, né, ou chegaram atrasados, enfim, mas não fizeram a prova. E isso corresponde a 766 pessoas. Imagina a quantidade, né, de pessoas aí que perderam a oportunidade de conquistar a sua vaga. Sobre as referências bibliográficas, é muito importante que a gente tenha atenção quanto às possíveis divergências que há nas literaturas. Nós temos 3 literaturas que são principais hoje, quando a gente fala em concursos públicos, né? Que é o livro de Técnica Radiológica Médica Básica e Avançada, do Luiz Fernando Boisson, o Técnicas Radiográficas, do Antônio Biasoli Júnior, e o Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada, que todo mundo chama aí, né, de Bontrage, em referência ao seu autor principal. E se nós analisarmos, pessoal, os editais, a grande maioria tende a vir dessa forma, né, com conhecimento específico. Isso é até meio padronizado, se a gente der uma pesquisada, vocês vão ver que vários editais seguem esse mesmo padrão aqui do formato de conteúdo. E assim, e abaixo geralmente tem as referências bibliográficas. Esse edital aqui, por exemplo, a referência bibliográfica dele, da parte de técnicas, foi o tratado, né, o Bontrage, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo dessa questão de divergência. Nós temos na literatura do Buisson o cotovelo em flexão, que recebe a denominação de incidência de Perkin invertida, onde aqui eu até printei, né, uma parte ali do PDF do livro, para dar a veracidade do quanto à informação que eu estou passando, e aqui eu coloquei os detalhes que são relevantes para o que eu quero demonstrar para vocês.
ele estipula um ângulo entre o antebraço e o braço de aproximadamente 35 graus, com raio central em direção a um ponto situado 4 centímetros acima do pico do olecranon, como vocês podem observar na ilustração. Eu vou chamar a sua atenção para a ilustração, observe que as mãos elas não encostam no ombro, né? Então eu tenho aqui uma determinada angulação que foi ali estimada em aproximadamente 35 graus. Já na literatura do Bontrager, eu também tenho um cotovelo em flexão, e ele é denominado método de Jones. E no método de Jones, se você observar, a mão do paciente está acomodada, apoiada sobre os ombros. E na literatura não estipula uma angulação entre o antebraço e o braço. Porém, você há de concordar comigo, se a gente comparar as duas imagens, né, que há uma diferença dessa angulação, tendo em vista que aqui no método da incidência de pico invertida, a mão não apoia-se sobre o ombro, e aqui ela está apoiada, então a angulação com certeza é diferente. Além disso, o raio central estará direcionado a 5 centímetros acima do pico do olecranon, ao contrário da literatura do Boisson, que coloca como 4 centímetros acima do pico do olecranon. E você observando, você vai falar, nossa, são incidências muito parecidas com pequenas divergências, né? Supondo que você não tenha estudado, não tenha lido o edital, como que você responderia a seguinte questão? De acordo com a literatura, no método de estudo cotovelo em flexão, em qual ponto deve incidir-se o raio central? E aí eu tenho 4 opções. Se você não estudou pelo edital, você vai ficar em dúvida especialmente entre duas. Por quê? Na letra B, se a referência for Bontrager, o raio central estará em direção a um ponto situado 5 centímetros acima do pico do olecranon. Porém, se a referência for Boisson, a alternativa correta é a letra A, raio central em direção a um ponto situado 4 centímetros acima do pico do olecranon. Então, se você não leu o edital, você corre o risco de aumentar em 50% a sua chance de errar uma questão. E apenas uma questão, muitas vezes, pode te separar do topo de classificação das primeiras colocações para colocações mais abaixo. Então, como se preparar? O primeiro passo ideal é você organizar os tópicos previstos no edital, de forma que você consiga ver o que você tem mais facilidade, mais dificuldade. Eu sugiro que você tente localizar provas anteriores daquela banca para você ver o nível de cobrança da banca, o que ela cobra mais, e assim você consegue direcionar o seu estudo. Sempre atente-se ao edital. Lembra que eu falei sobre o concurso da Fundasus, que nós tivemos uma questão discursiva, questão aberta, né? E que um grande número de pessoas não conseguiram assertividade nessa questão? Observe aqui, esse é o print desse edital específico da Fundasus. Conhecimentos específicos aqui, número 1, você pode observar. Aqui eu ampliei. Normas de radioproteção. A questão aberta, no caso, foi justamente sobre proteção radiológica, né, pedindo para citar e descrever os princípios básicos de proteção radiológica. Ou seja, se a pessoa tivesse estudado pelo edital, ela teria estudado esse conteúdo, com certeza teria tido uma boa assertividade quanto a essa questão. E vale lembrar que de um total de 684 candidatos, apenas 175 obtiveram a nota mínima na prova objetiva e apenas 45 conseguiram aí o resultado mínimo necessário na prova discursiva. Eu gosto muito de orientar o aluno a fazer cronograma de estudos. Refazer provas anteriores da banca organizadora ajuda muito, tá? Então, incluir essas revisões no seu cronograma de estudos é muito importante. Se você dedicar 1 hora do seu dia em 6 dias da semana, ao final de 4 semanas, você terá 24 horas de estudos. Isso em apenas um mês. Se você fizer 30 minutos por dia, então, você tem 12 horas de estudo. Essas 12 horas de estudo ao longo de um ano, você terá mais de 144 horas. Imagina se hoje você fosse prestar uma prova e tivesse começado a se preparar há um ano atrás. Será que você, com 144 horas de estudos, estaria melhor preparado do que você está hoje? Com certeza, né? Então, por isso que eu volto a afirmar com você um compromisso. Vamos nos dedicar, no mínimo, 30 minutos por dia. E eu tenho certeza que lá na frente, isso fará toda a diferença na sua preparação. Porque o estudo, ele tem que ser um hábito, ele tem que ser diário. Não adianta começar e parar. Você tem que criar o hábito
de estudar diariamente e assim aumentar o seu nível de conhecimento e preparação para concurso. Eu gosto de orientar os meus alunos a fazer uma divisão do tempo de estudos. Se você vai dedicar 1 hora, não adianta você pegar 1 hora e ficar apenas lendo. Vamos organizar esse tempo. Se você pegar 30 minutos de estudo teórico, após fazer 10 minutos de um resumo manuscrito daquilo que você estudou, do que você entendeu, do que você estudou, e 20 minutos você vai elaborar, pode pegar exercícios prontos, como nós teremos aqui na nossa plataforma várias listas de exercício, várias atividades, de forma que você pratique o que está estudando, e você também pode começar a criar questões. Quando você cria uma questão de um determinado tema que você está estudando, você acaba tendo mais interesse sobre aquele assunto, tendo mais curiosidade e acaba desenvolvendo o seu estudo melhor. Então é uma das dicas que eu dou para os alunos que eu faço as minhas tutorias. É essencial incluir exercícios, pessoal, para você fixar a matéria. Quando eu falo para você fazer um resumo manuscrito, isso também é muito importante, que vai te ajudar no entendimento daquele conteúdo. Você vai passar para o papel exatamente o que você entendeu. E quando você começa a ter dúvidas, você vai pesquisar mais. Então isso vai aumentar no seu nível de conhecimento e a qualidade do seu estudo, da sua preparação. Eu gosto de citar sempre uma frase de Confúcio, que ele diz que o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu entendo, o que eu faço eu aprendo. Então, por que a maioria das minhas aulas vocês vão ver sempre o slide de tela? Para que vocês vejam o que eu estou falando, principalmente quando eu estiver explicando matéria. Porque o que vocês ouvem, a maior parte vocês esquecem. Quando você vê, você entende. E aí sim vai entrar a parte das atividades. Nós teremos muitas atividades na plataforma para que vocês façam, pratiquem e aprendam. Aqui eu deixo uma breve sugestão de cronograma, depois eu vou incluir outros também na plataforma. Inclusive eu quero que vocês me deem aí sugestões de tempo. Alisson, coloca um cronograma aí de 1 hora por dia, de 30 minutos por dia e tal, para a gente poder ir formatando isso de forma que eu consiga atender a demanda de vocês, tá bom? Bom, passada a preparação, chega a hora da prova. É aquela hora que você olha para o lado, às vezes você vê um colega que você sabe que estava estudando, estava se preparando, você já sabe que é um concorrente à altura, e é um momento de grande tensão. Acho que todos já ouviram aquela velha frase, aquele ditado que diz que a pressa é a inimiga da perfeição. No caso de nós concurseiros, a ansiedade é a inimiga da nossa atenção. Então tenham muito cuidado, pessoal, com exceto, somente, apenas, essas pequenas palavras que podem mudar todo o contexto de uma questão e te colocar aí em dúvida e até mesmo comprometer um bom resultado na sua prova. Eu sugiro que sempre que tiver esses termos, que você assinale ele no enunciado, coloque em destaque, para que você não confunda. Quando eu falo essa questão de atenção, principalmente em palestras, eu sempre brinco com o pessoal com essa pergunta: qual que é o maior osso da perna? Aí todo mundo, uma grande parte, né, acaba respondendo: é o fêmur. Quando na verdade o maior osso da perna é a tíbia. O fêmur é o osso da coxa. Mas às vezes, por hábito, a gente acaba pensando e respondendo fêmur. E não pense vocês que é uma raridade isso acontecer, não. Eu fiz um simulado no final de janeiro, onde 130 pessoas participaram, foi um simulado online, sendo estudantes, técnicos, tecnólogos, né, em caráter geral. E desses 130, 71 participantes, aproximadamente 55%, erraram essa questão. Qual o maior osso da perna? Então, isso mostra, né, comprovo para vocês que às vezes um pontinho de desatenção te faz errar uma questão extremamente simples. Em todas as coisas, o sucesso depende de uma preparação prévia. E sem tal preparação, o falhanço é certo. O falhanço é o quê? A falha, né? Estamos propensos a ela. E essa é mais uma frase de Confúcio. E agora eu cito também Charles Darwin, que diz que a atenção é a mais importante de todas as faculdades para o desenvolvimento da inteligência humana. Bom, pessoal, estamos finalizando nossa primeira aula, que foi dividida em duas partes, né, de estratégias e metodologias.
Gosto de deixar essa frase no final, vocês vão ver que a maioria das minhas aulas sempre tem uma mensagenzinha motivacional no final, e é o que você faz hoje que vai determinar o seu futuro. Então, parabéns por você estar aqui, parabéns por estar investindo o seu tempo e o seu dinheiro na preparação da realização do seu sonho. Você está se preparando para realizar algo futuramente. E eu tenho o maior orgulho e a maior honra de você confiar no meu trabalho para que eu possa te ajudar a conquistar essa realização. Na sequência, nós teremos um vídeo falando um pouco mais sobre o mercado de trabalho, ainda sobre essa questão da importância da preparação. E eu estou aqui à sua inteira disposição. Todos que se cadastraram têm o meu contato pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu estou à inteira disposição de vocês. Esse projeto, ele é nosso e o maior objetivo é que você conquiste a sua tão sonhada vaga. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo através do Facebook, do e-mail ou até mesmo do meu WhatsApp pessoal. Combinado? Grande abraço, vamos firmes aí em busca dessa aprovação, porque o Preparatório Radiologia, a sua aprovação, começa aqui.